O nosso episódio de tier lists aqui do Geocast é o episódio do Geocast mais visualizado até hoje e já bateu mais de 80 mil visualizações. E vocês estão pedindo aí sempre nos comentários para nós fazermos um novo tier list, fazer mais duelos. E então, parabéns, vocês conseguiram. Hoje nós vamos ter aqui no Geocast uma rinha de sistemas operacionais. Mas calma que eu já explico para vocês como é que vai funcionar isso. E para me ajudar a desagradar todo mundo, cutucando cada uma das tribos aí um pouquinho, estou aqui com meus colegas apresentadores do Geocast, Jonathan Simeone. Salve, galera. Estamos aqui para ver sangue, né, em pixel art hoje. E Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? Tô aqui pra falar mal de todas as distros, menos do meu Red Hatzinho aqui do coração. Isso é uma brincadeira, senhores. Isso não é uma análise técnica baseado ali nos protocolos da ONU, nem nada assim sobre a performance, os pacotes. A gente não tinha combinado que era baseado no CQQ? CQQ é o critério que eu quiser, né? Exatamente. Tanto faz. Cada um de nós vai julgar baseado no que quiser, na verdade. A gente não vai comparar as mesmas coisas. A brincadeira vai ser justamente essa. O membro aí da nossa comunidade aqui, que é fã do Tumbleweed, que fica putaço com a gente nos comentários quando a gente fala mal do Tumbleweed, pode ficar tranquilo, meu amigo. A gente vai zoar todo mundo igualmente aqui, então apenas aproveite o passeio e se divirta. E aí, meus caros, eu quero mostrar para vocês também como que vai funcionar a nossa votação. Cada um de nós aqui, a sua feita, achou alguma coisa para poder mostrar um número para vocês. Então, em todas as situações, vai ser sempre uma distro contra a outra, ou melhor, um sistema operacional contra outro, e aí vai ter, né, como se fosse uma chave de eliminação da Copa do Mundo, sabe? Aquelas coisinhas que vai diminuindo até chegar só no finalista. Eu gosto muito do Linkin Park, eu estava acompanhando os trabalhos novos que eles fizeram. Eu acabei esbarrando numa live do Mike Shinoda, que é um dos líderes da banda, né? E eles estavam fazendo uma espécie de showdown com as músicas que os fãs preferiam do Linkin Park, tipo uma versus a outra. E ele foi escolhendo entre as músicas deles qual que ele gostava mais e dava os motivos para isso. E quando eu vi aquilo, pensei, dá pra fazer isso daí com as distros também, né? O problema é que tem muito mais distribuições do que tempo aqui pra gente fazer. Então a gente deu aquela reduzida lá Copa do Mundo, tipo, o Ed tava mencionando. Que inicialmente iam entrar nessa brincadeira aproximadamente 64 distribuições. Mas como nós temos vida, né, fora da internet, a gente tem família para cuidar, a gente tem família para cuidar também, a gente chegou que um número de 32, que era metade. Então, a gente fez o seguinte, vocês vão ver a tela que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu preparei estes lindos ícones aqui. Se eu não errei a conta, são 39 distribuições Linux, mais o Chrome OS, que tem gente que diz que é Linux, mas o Google diz que não, e 2 versões do Windows. Então, nós temos, ao todo, 42 sistemas operacionais aqui. Não tem macOS. Por enquanto não tem nenhum FreeBSD. Essa é a primeira vez que a gente faz. Pode ser que no futuro tenha. Eu tô representando a Apple hoje aqui, respondendo as coisas do MacBook. Então, fica assim. Pois é. Plot twist, dessa vez não sou eu. E aí, como que a gente vai fazer para escolher quais que vão entrar no duelo? Porque, né, como eu já disse, nós vamos falar de apenas 32, mas aqui vocês estão vendo que existem 42 sistemas operacionais. Aí, meus amigos, como todo bom nerd, nós vamos usar um shell script. Como o usuário Linux resolve problemas? É o clássico meme, né, de como um usuário de Linux cria uma pasta. E aí eu já quero fazer aproveitar esse momento de explicar como é que o terminal funciona e fazer um jabá também. Os membros, as pessoas que são membros aqui do GeoLinux, eles vão ter acesso a uma versão desse episódio mais completa, onde vai ter algumas coisas de bastidores, da gente conversando, e mais informações sobre como que esse processo todo funcionou, tá? E também os membros do GeoLinux Play têm acesso a cursos de Shell Script. Então eles podem aprender a resolver problemas usando Shell Script, tanto no modo básico quanto no modo avançado. Mas uma boa lembrança para trazer aqui, para não gerar confusão, é que para você ter acesso a conteúdo de membros, você precisa ser membro no canal GeoLinux, não no GeoLinux Labs, beleza? Só tem essa diferença. Tem links aí na descrição ou acessa play.geolinux.com.br que tem tudo explicadinho lá. Existem diversas maneiras possíveis e imagináveis de você pegar
um número aleatório dentro do shell script, dentro de um script shell, de um programa, qualquer que seja, e depois você reduzir ele para a quantidade que você precisa. Daria para usar if, else, enfim, um monte de coisa. A maneira mais fácil é usar um comando chamado shuff. O comando shuff, ele serve exatamente para iterar uma lista com um tamanho definido e gerar uma saída randômica, uma saída fora de ordem. E além disso, como a gente precisa de apenas 32 e nós temos 42, você também pode usar o próprio comando shuff para das 42 possibilidades possíveis, ele te mostrar apenas 32. Então a gente faz um shuff e o intervalo que nós queremos, que é de 1 até 42, menos n, que é o tamanho... 42 não é coincidência, é sempre uma homenagem. Dessa vez foi. Menos n, 32, e aí ele vai gerar uma lista com 32 entradas aleatórias para a gente poder popular a nossa linha de distribuições. E aí, meus caros, vocês podem pensar assim, marmelada, aqueles ícones lá estão em alguma ordem específica? Não, não estão. Porque se vocês forem ver aqui, eles estão numerados, acho que vocês vão conseguir ver na edição aí, ó, mas não está em ordem alfabética, não tem nada. Eu fui literalmente pegando qualquer logotipo que eu vi na frente e colocando um ícone nele e sem deixar nenhum nome no arquivo. E aí, agora vocês estão prontos para verem esta linda obra de arte que eu chamo... Essa aí você se superou, hein? Top. De rinha de distros. Eu vou até aproveitar para fazer um jabá aqui do Inkscape, porque eu estou usando a versão 1.4 do Inkscape, que é em Flatpak, né, que foi a última versão que saiu, e que filezinho que tá trabalhar com desenho vetorial, com ilustração dentro do Inkscape. Parar para pensar, olha só que interessante, tá tudo acontecendo em Linux, né? Você tá usando o OpenSUSE aqui para fazer a parte da gravação da live, teve o Inkscape, teve a montagem ali das artes, não sei se você usou o Inkscape ou o GIMP para fazer, ou alguma coisa assim. Inkscape. Tem o OBS rolando, tem o DaVinci, top, hein? Tem muita gente que duvida que dá para fazer essas coisas. Vamos lá, deixa eu começar a popular a lista aqui. Eu não sei se é exagero dizer que essa aqui é a chave da morte. Mano, tem muita coisa aqui que se eu não tivesse visto o sorteio com os meus próprios olhos, eu ia dizer que foi o escolhido a dedo. Tem alguns que ficaram de fora, né? 10 dos 42, a gente selecionou 32, então é natural. Quem sabe a gente pode fazer uma repescagem um outro no futuro, assim, né? Ou alguma coisa assim. A gente vê o que faz, né? Mas tinha que tirar alguns e a gente tirou aleatoriamente. Pois é, meus amigos. Agora começa a brincadeira, a votação de verdade. Então vai funcionar assim. A gente vai fazer a eliminação do lado de cá de todas as chaves do primeiro nível. Depois a gente vai para o outro lado e faz a eliminação da outra chave. E aí os confrontos vão indo até chegar à grande final ali. A gente vai votar cada um no seu dispositivo. Aqueles que não têm dispositivo usam papel. Eu vou votar igual os maias faziam. Criança, o nome disso aqui é assim, da equipe. papel. A gente vota e conta, sei lá, até 3, aí todo mundo mostra ao mesmo tempo. Uhum. Beleza. E aí, só recapitulando, hein, pessoas que estão acompanhando esse episódio. Isso aqui é um voto totalmente aleatório, com baseado no critério que a gente quiser. Não é para, vocês votaram na minha distro contra aquela outra distro lá e a gente perdeu. Relaxa, é só uma brincadeira. Sim. e outra, né? A gente tá sempre confrontando 1 com 2, então a gente vai virar os números. 1 para distro de cima, 2 para de baixo.
Simples assim. Beleza. Você já mostrou? Já mostramos, mostrei, né? mostrei? Já mostramos. Então, beleza. Então foram 2 no Open Mandriva. Você votou no MX Linux pra se redimir por causa do episódio do tier list, hein? Nada a ver isso aí. Ó, cara, o MX Linux e o Open Mandriva, meu critério aqui, baseado em absolutamente nada, a não ser as vozes na minha cabeça, é a distro que eu usaria entre as duas, eu acho. Provavelmente por ser baseado no Debian, uma coisa assim. Né? O Open Mandriva, todas as vezes que eu tentei utilizar, deu ruim, então. Eu votei no Open Mandriva pelo único motivo de que eu não gosto do MX Linux. Simplesmente por isso. Não gosto, não vou usar, não me façam usar, não quero. E por isso eu escolhi o Open Mandriva. Eu também não gosto, mas entre os dois, ele. Entendeu? Então, beleza. Agora vamos aqui. A próxima, meus amigos, é o Rosa Linux vezes o Windows 10. Windows 10. Tá. Para quem não conhece, o Rosa Linux é uma distribuição baseada em RPM, se eu não me engano, e ela é originária de algum país da Rússia. Ele continuou... É baseado no Mandriva também? Ele continuou do Mandriva. Show. Eu conheço pouco do Rosa Linux, eu usei, acho que nenhuma vez sem ser live pendrive. Mas então, meu voto já tá aqui selecionado. Vocês estão prontos? Também. Estou pronto. 1, 2, 3 2, 3, vir. Então quer dizer que os fãs de Linux preferem Windows? Canceladíssimo. Vai mudar o nome para WinLabs. Windows Labs. De Windows é real. Não, o Windows 10 para mim não tem nem comparação. É um ótimo sistema operacional, tem seus problemas, mas comparado ao Rosa Linux, se eu fosse precisar para produzir, eu ia de Windows 10 sem pensar 2 vezes. Também, bem por aí. Sim. Aqui começa a rolar uma certa possibilidade da gente sofrer um atentado depois que esse episódio for publicado, meus amigos. Que agora começa a briga das fanbase que são vocais. Nós temos o Linux Mint contra o Deep. Contra o Deepin. Tá, eu achei que ia ser mais difícil até, mas não foi. Aqui acho que tem uma opinião contundente. Já aqui tô pronto para mostrar o meu voto. Pronto? Eu também. Pronto. 3, 2, 1, já. Ó, unanimidade. Até agora tá fácil, pelo visto. Aqui não teve muito o que fazer. Eu já usei um pouquinho as duas distribuições, mas eu acho o Linux Mint, mesmo como o vovó já dizia, beleza não põe a mesa. Exato, sabe? Eu acho o Linux Deep muito mais sistema operacional para quem quer produzir do que o Deep, assim, que é muito cheio de coisinha. Sim. Eu acho que o Deepin é muito bonito, mas eu acho que tirando o mercado chinês, ele não funciona muito. Ele tem problema de tradução, ele muda muito, tipo, cada versão ele muda completamente, então você tá acostumado com o sistema e depois ele muda completamente. Tem transparência, tem um blur, mas tem um canto arredondado, de repente tem um ícone que tá fora do padrão, assim, pro lado, sabe? É tipo isso. Então, complicado. Agora, meus amigos, nós temos aqui uma batalha entre a fanbase dos Artbased, né? Nós temos CaixOS, que tá no hype aí, que gerou um monte de comentários lá naquele review que o Gil fez lá no canal de Linux, e também um Garuda Linux, que tem um conteúdo que foi muito bem dele aqui no canal, né? Um review que eu fiz aqui no Labs. Então, meus amigos, preparem seus votos e preparem suas foices também, que vocês vão precisar dela depois. Não tem como votar em branco, né? É a minha questão. Tá, eu votei aqui. Vamos lá. Escolher um. Vamos 3, lá? 2, 1, já. Aí sim. Não, eu votei no Garuda, que eu não acho nenhum dos dois lá grande coisa, sinceramente. Também Mas não. eu acho que o Garuda ele tem um propósito um pouco mais amplo e cria uma experiência personalizada ali que pode ser de valor para os outros. O CaixOS, ele tem, pelo que, tipo, de conhecimento que eu tive em experiência com ele é muito cruzão e ele tem os pacotes com repositório diferenciado, compilado de um jeito diferente, que no meu PC não deu absolutamente nenhuma diferença em relação a usar alguma outra distro. Então, Garuda me pareceu mais interessante nesse embate aqui, pelo menos.
Sim, eu usei o Garuda durante bastante tempo, assim, fiz vídeo no canal já para ele, fiz review, já usei fora desses, sem ser para fazer conteúdo, eu já usei ele durante um tempo também, então eu acho ele uma distribuição muito ok no que ele se propõe, eles têm essa pegada gamer, mas para quem Uhum. está mais interessado em ter um Arch Linux fácil de usar, eles também têm as opções lá que não tem tanta firula na interface. Então você tem todas as benesses de ter uma base Bleeding Edge, com as otimizações que o Garuda faz para Linux numa interface que é um GNOME padrão, que é um KDE padrão, sem neon, sem essas coisas piscando, brilhante, nem nada. E ele Aham. funciona muito bem. Então, acho que o Garuda é bacana. Eu usei o CashOS, tentei usar o CashOS por uma semana aqui na minha máquina de produção e ele implodiu num dos updates que teve e ficou impossível sequer de tentar consertar ele. Então, eu voto com o Dio, assim, o CashOS ele tem algumas coisas muito interessantes, mas ele acaba fazendo mais sentido para quem tem hardware muito novo. Para quem tem aquelas máquinas mais antiguinhas, assim, você dificilmente vai se beneficiar de alguma coisa, assim, do CashOS. É, Então, tipo, quem tem um PC forte, realmente essa diferençazinha na compilação, ela vai fazer. Dificilmente vai ser uma diferença sensível. Na época que eu fiz o vídeo a respeito do CashOS em particular, eu tava querendo explorar a ideia de por que ele se tornou um hype, né, dentro do mundo Arch Linux nos últimos tempos, que a cada 6 meses tem um hype novo, convenhamos. Mas por que o Cache era o hype da vez, né? E eu não estava fazendo benchmarks porque eu estava me envolvendo com o projeto do grande benchmark registros Linux e tal, e algumas pessoas pediram benchmarks do CashOS porque é ali que ele iria talvez mostrar algumas das suas qualidades, o que eu acho que faz realmente algum sentido. Não teria feito mal se eu tivesse incluído essas informações dentro do vídeo, né? Mas a proposta é não fazer mais benchmarks assim frios de distribuições. A questão é que, em grandes partes, o grande benchmark de distros Linux, inclusive, revelou isso com bastante clareza. Você ter uma diferença no benchmark, no número, não significa você ter uma experiência diferente na vida real, sabe? Aquele uhum. milissegundo você não vai perceber, sabe? Aquela diferençazinha básica. Talvez, para alguém que vá fazer alguma tarefa específica, o CashOS faça diferença. Assim como o Garuda faz para quem faz jogar um jogo específico que tira vantagem de uma customização muito mais específica ainda que eles fizeram, sabe? Mas enfim. Se você pega recortes muito específicos para tentar fazer isso como se fosse uma vantagem de maneira assim genérica, acaba ficando meio complexo, né? Mas não é uma distro ruim, é uma distro que tem lá os apelos dela e tem um público, e eu acredito que deva fazer sentido para esse público, mas tipo, é um Arch Linux tunado, basicamente. É por aí. Então, porque eu nunca cheguei a testar de fato nenhum dos dois, mas eu acho que, tipo, o CashOS ele não tem um apelo que me chama tanta atenção. E por mais que eu ache o Garuda feio, consegue ser mais feio que o Linux Mint, mas pelo menos ele tem um propósito, ele entrega alguma coisa pra aquele propósito. Eu acho que ele tem um diferencial um pouco mais apelativo, eu acho. Mas assim, gostar mesmo, não gosto de nenhum dos dois, pra ser sincero. Próximo embate. Próximo Vixe. embate. Agora nós temos, meus caros, SteamOS versus ChromeOS. Deixa eu fazer uma reflexão, um soul searching aqui agora. Deixa eu dar um contexto aqui para quem tá ouvindo. A gente está falando do SteamOS atual do Steam Deck, tá? Por mais que ele ainda não tenha sido disponibilizado de forma para todo mundo poder testar essas coisas assim, Uhum. ele já está sendo bem testado no Steam Deck pelos donos. Então é seguro a gente Pô, considerar ele um sistema operacional consolidado tô já. com ele aqui do meu lado, curiosamente, até. Tava fazendo atualização, saiu hoje um update grande O pra meu, ele, 3.6. o meu tá aqui, eu não vou abrir porque eu não Exatamente. quero mostrar essa vergonha ao vivo. Mas tá aqui. Ó, tá aqui um palmo de distância. Ok, Confia. eu já computei o meu voto aqui. Estou pronto. Bom, eu também já tenho meu voto. Tá pronto, Tudo Raul? certo aí, Raul? Sim. Então, 3, 2, 1, virou. Sabia. A gente vai brigar de novo com o SteamOS. Se Então. explica, Ed, aí que você foi o que votou diferente, mas o SteamOS passou. Então, o SteamOS passou, vamos já passar ele para cá, né? Mas eu mantenho a minha posição aqui em relação ao SteamOS do que eu disse lá no Geocache de Tier Lists. Cara, eu acho o SteamOS uma solução bem bacana dentro do Steam Deck, aliás, deixa eu
me retratar. Eu acho o Steam Deck uma solução muito bacana. E o produto Steam Deck é sem precedentes para mim em termos de produtos comerciais com Linux. Isso eu não discuto. Mas o SteamOS é o Arch Linux, gente, com coisas que você consegue instalar em qualquer sistema operacional, entendeu? Então, assim, tipo, aqui eu estou usando o OpenSUSE Tumbleweed aqui na minha máquina. Se eu abrir o Steam, o cliente do Steam em Big Picture, eu tenho um Steam Deck aqui, é só eu ligar meu controle de Xbox que tá ali em cima ali, ó. Pronto. Então, Ó, essa é a minha visão sobre isso. muito cuidado falar do SteamOS na minha frente. Não, zoeira. Obrigado. Eu concordo com o que você falou. Realmente não foi esse o CQQ que eu usei, foi outro. O critério que eu quis usar aqui foi outro. Foi simples, foi uma coisa bem mais utilitária, assim, pensando Chrome OS e SteamOS. Qual dos dois eu sentiria falta se saísse da minha vida? SteamOS. Entendeu? É. Só isso. Mas eu acho Faz o Chrome OS vendido nos Chromebooks, em especial, um sistema extremamente interessante. É aquela colcha de retalhos super bem feita, sabe? Tá tudo padronizadinho ali, sabe? Muito, muito interessante de ver. E eu acho que ele tem um potencial enorme nas mãos do Google que eles subutilizam atualmente. Assim como o SteamOS, se for ver, que seria talvez um sistema Linux padrão para games, se eles eventualmente publicarem de fato para desktops, né, para o pessoal poder instalar assim. Acho que seria muito legal. Ele é realmente um Arch Linux com o Steam, mas não é só isso, especialmente dentro do Steam Deck, né? Tem uma série de otimizações, a gente não pode diminuir o trabalho da Valve, mas eu entendo que a experiência que você tem com o SteamOS, ela pode ser replicada em outros lugares também, né? Mas, de certa forma, a experiência do Chrome OS também, se for ver. Sim. É que eu acho que no caso do Chrome OS, ele é mais difícil chegar no resultado do Chrome OS do que é chegar no do Steam Deck. Sim, mas eu acho que... Mas em parte porque a Google não deixa, né? Se fosse tudo open source, o pessoal chegaria. Então, ia falar disso. Eu votei no SteamOS em partes porque, né, sou enviesado pra isso. Mas, parando pra pensar, eu acho que, tipo, no notebook, se eu tivesse, tipo, sei lá, 4 opções na minha frente. Tem esse computador aqui com Windows, esse com Linux, esse com Mac, esse com Chrome OS. Eu, honestamente, nunca ia escolher com Chrome OS, pra ser sincero. Eu ia nas outras 3 opções, aí depende mais de hardware também. Mas eu não escolheria o Chrome OS. Já num videogame portátil, se me dá uma opção com Windows e uma opção com SteamOS, eu vou na opção com SteamOS. Tanto que, entre os handheld PCs, né, que falam, por mais que, tipo, todos os outros que vieram depois, eles são em hardware mais potentes que o Steam Deck, ainda assim o Steam Deck, ele tá em alta, por causa do preço, né, porque ele é o mais barato de todos, mas segundo, por causa da experiência também do software. Porque, por mais que as pessoas elogiam os outros com Windows, porque dá pra jogar Call of Duty, sei lá, desses poucos jogos que não dá pra jogar por causa de anti-cheat, ainda assim as pessoas reclamam de muitas coisas que o Windows causa porque o Windows não foi pensado pra esse formato. Sim. E eu acho que o SteamOS, ele, como software, sabe, ele funciona muito bem, porque ele não é só um Arch Linux. Porque eu acho que a parte do desktop mode, né, que é o Arch Linux com KDE, é a parte menos relevante, sabe? Eu acho que o Game Mode, o que eles fizeram com o Game Mode, eu acho que é... Game Scope, né? E, tipo, é possível replicar, tanto que Baselite replica, Chimera OS replica, porque tá disponível código aberto, não 100%, né? Tem algumas coisas que não estão, mas eu acho que tudo isso que eles amarram, a interface deles com todos os softwares que eles colocam ali, o Mango HUD, toda a questão de gerenciamento de hardware, essas coisas, eu acho que é uma experiência, assim, muito redondinha. Talvez até se pensar, do ponto de vista de gostar de open source, o ponto de você poder replicar seria um ponto positivo para votar nele até mesmo, né? Né? Sim, mas enfim, se fosse o Chrome OS versus algum outro, talvez o Chrome OS ganhasse, mas quanto o SteamOS, acho o SteamOS mais importante. Antix versus Fedora, senhores. Preparem suas armas. Cara, não tenho nem pensar dúvidas. Um pouquinho. Vamos lá. Tá pronto aqui. Vai lá, 3, 2, 1.
Ah, Eu né? acho que se vocês responderem diferente, eu vou brigar. Sinceramente, se alguém votasse no Antix nesse embate aqui, ia passar no RH, provavelmente. E aí ia dizer, não entende absolutamente nada do que a gente fala nesse canal. Alguém quer argumentar por que o Antix não ganhou do Fedora nesse caso? Próximo. Eu acho que eu tenho um pouco de viés, né, pra falar do Fedora, então não sei. Não, você é um sou só usuário pessoa de Fedora, você tá com um bloquinho da Red Hat, o que significa que eles pagaram você pra votar neles. fato. Ai, podia, né? Vou mandar minha chave Mas Pix. assim, o Fedora, quem viu o nosso vídeo de tier list, assista o episódio de tier list, pula lá pra seçãozinha do Fedora e escuta aquilo, que eu acho que é a explicação o suficiente. Vai pro próximo. Isso aí. Aí, nossa, aqui temos algumas brigas legais, senhores. Ei! Eu vou até me arrumar na cadeira. Malia. A primeira luta que eu jamais imaginei ter que comparar essas duas coisas. Essa daí. Elementary OS contra o Windows 11, senhores. Eu tô pronto fato. pra votar aqui. Também. Eu também. Então vai lá. 3, 2, 1. Ele. Muito bom. Então, eu acho que a grande questão é, se você entra no site do Elementary, eles falam que eles são um substituto pro Windows e o macOS. Só que não funciona como um substituto pro Windows, porque eu consigo fazer muito mais coisa no Windows. O Elementary, eu acho que ele tem uma ideia muito legal, mas ele não tá lá ainda. Não, dizer que o não Windows tá 11 com a é bom? execução muito É. perfeita, né? O Windows 11 também, tipo, tem muita coisa duvidosa. Mas Vamos assim, ver em quantos rounds o Windows 11 sobrevive. Mas esse aqui, pra mim, foi uma vitória tranquila. porque eu acho que a questão é, o Windows 11 tá no meu PC, o Elementary não. Então... Já é um ponto. O Windows 11 não tá no meu PC, mas tá numa VM. Aqui. Já é alguma coisa. Mas, assim, eu acho que um ponto que também vale a pena a gente citar, de novo, gente, a gente tá votando aqui na louca do jeito que a gente acha mais interessante. Não é comparando os sistemas operacionais. Mas se fosse para comparar os sistemas operacionais, o Elementary, ele tá prometendo muita coisa há muito tempo e ele não tá entregando. Então, a gente entende todas as mudanças, né? É um software livre, é um projeto que carece de financiamento, as coisas estão sendo desenvolvidas da maneira como é possível fazer num projeto desse tipo, mas se a gente for pensar em termos de produto entregue, o Elementary ele está ficando para trás por conta da própria maneira como o projeto resolveu se autogerenciar, né? Desde quando a gente acompanha isso, sabe? Então, ele não ser o preferido da gente, por exemplo, que prefere majoritariamente sistemas operacionais que funcionem bem, já é um sinal aí de não que o Windows tá seja um grande... O Windows 11, em particular, seja o melhor dos exemplos para sistemas operacionais que funcionem bem. Eu consigo fazer uma lista de coisas que eu removeria do Windows 11 facilmente. Até tem um vídeo lá que a gente fez mostrando como fazer uma instalação mais clean, com debloat. O Raul tem alguns vídeos no Labs também mostrando esse tipo de coisa assim. Só que é uma coisa usável. Depois que você contorna esses problemas ali, você tem um sistema versátil o suficiente para rodar quase tudo que você quer, ainda mais com o WSL, né, dentro do Windows ali. Já o Elementary OS, a interface dele tem algumas escolhas que eu acho meio esquisitas, meio pobres, tem vários bugs de gerações já, que eu sempre detecto. Eu costumo dizer que é o melhor sistema que eu não consigo usar. Então, se eu fosse ter que escolher desses dois, qual que eu instalo no meu PC para produzir, eu instalar o Windows 11 e preferir lidar com os quirks do Windows 11 do que com os do Elementary. De fato. E, tipo, isso que você falou, né, de dar para fazer uma lista de coisas que a gente consertaria ou que estão quebradas, isso a gente faz de praticamente qualquer sistema operacional que existe hoje. Tem algum que a gente acha perfeito? Não tem, né? Então... Não tem. Próximo embate aqui, que é o Zorion OS contra o Nix OS. Pô, tem uma galera muito apaixonada pelo Nix. Já sei qual vou votar. Também, essa aqui eu não preciso nem pensar. Também não. Pronto aí, Raul? Vamos prontos? Sim. 3, 2, 1. Vai. Olha, eu tenho um motivo aqui compelente. O pessoal pode dizer que o Nix, melhor distribuição para programadores, é o que eu não discordo. Ele tem vários apelos legais. Foi uma distribuição que teve um bom desempenho até nos benchmarks que eu fiz recentemente. Não sei se melhor que o Zorin, mas irrelevante nesse ponto. A diferença na utilização deles eu acho mais gritante.
E os pacotes Nix podem funcionar em qualquer distro. Então, se eu quiser usar o Nix dentro do Zorin, eu consigo. É isso aí. Então, eu usaria ele. Sim. Tenho instalado em Dual Boot o Zorin OS no meu PC nesse exato momento, apesar de não estar usando ele agora, mas... Uhum. Aqui eu acho o NixOS um showcase de tecnologia muito bom, mas da mesma forma como com o Arch e com o Gentoo, depois que você terminou de configurar tudo e está usando, meio que ele deixa de brilhar pelo ponto que as pessoas mais chamam atenção para ele. Porque depois que você montou tudo e está tudo funcionando, você está usando GNOME, está usando KDE, não tem nada assim NixOS mais nesse lado do usuário. Então ele é muito bacana para heavy users, para power users, que querem ter o controle ali dos milímetros, dos bytes do seu computador. E ele tem muitos méritos por isso, é claro. Tem. Mas para uso geral, tipo, se eu tivesse que botar o pendrive da salvação aqui, com certeza seria um Zorin OS, não seria um Nix. Tem até uma coisa paradoxal interessante nesse embate aqui, que o Destino quis colocar junto, que é o NixOS pode ser bem apelativo para usuários mais avançados, igual você falou, enquanto o Zorin OS é extremamente apelativo para o total oposto. Porém, quem é usuário avançado consegue produzir muito com o Zorin OS também, incluindo instalar os pacotes Nix. Quem é usuário básico talvez não ia conseguir usar o NixOS. É o critério que a gente está usando para os outros, que eu usei para votar? Não necessariamente, é só uma comparação que me veio à mente quando eu vi esse embate aí, mas... Agora, meus amigos, vamos lá para o outro lado aqui. E aqui começa, tem umas brigas legais aqui também, hein? Meus amigos, coisas que eu jamais imaginei pôr uma do lado da outra. Essa aqui foi roubado demais, né? Esse Devon versus Debian. Mas muito roubado. Reclamem Você com quis quem colocar isso programou aí, o Shuffle. Reclamem com o programador do Shuffle. Vai lá, dá um man, shuffle, vê o e-mail do cara e manda e-mail xingando ele. Ele fez número um fork. 1, Devon. Número 2, Debian. Vota aí. Então, para quem não conhece o Devon, gente, o Devon ele é basicamente o Debian sem systemd. Então é isso. É só. É por aí. Então pronto, senhores. É só. Vou votar no Devon só para... Vamos lá. 3, 2 e já. Eu sabia que o Debian ia ganhar. Eu votei só de zoeira, tá? Porque o Debian é indiscutivelmente um projeto superior, não tem nem comparação. Às vezes a gente dá uma simplificada aqui. Tipo, é lógico que provavelmente quem acompanha a comunidade do Devon vai poder fazer uma lista aí nos comentários das coisas que eles são diferentes do Debian. Mas aí tem, tipo, como eu estou votando nos critérios das vozes da minha cabeça, primeiro que o Debian é uma distribuição que me acompanha, sei lá, desde quando, né? Foi onde eu aprendi que Linux existe. E se você for pensar numa solução para alguma coisa, pelo menos, dificilmente ia pensar numa coisa diferente do Debian. Então, tem uma coisa meio preciosista, obviamente, com o lance do systemd, né? Mas hoje em dia, trabalhando com servidores, etc., eu acho ele uma mão na roda de diversas 500 mil maneiras diferentes. sim. Do ponto de vista de implementação, daquela coisa mais filosófica, talvez não seja do agrado. Tanto que quem criou o Devon estava pensando justamente nisso. Manter a forma antiga como as coisas funcionavam. E beleza, software livre é para isso também, né? Se não tá de acordo com o que você gosta, você cria a sua alternativa. Mantém as pessoas que gostam dessa alternativa, usam aquilo lá. Mas eu acho, sinceramente, muito pouco motivo para você ter um sistema operacional inteiro à parte. Sendo um dos principais motivos. Tá? Não querendo desmerecer o trabalho, mas... Sim. Eu acho que... Poderia ser um shell script. Sim, eu acho que independente de se ele faz mais que isso ou não, o próprio Devon se vende como um fork do Debian sem systemd. Então, isso tá escrito no site deles em vários lugares. Né? Sim, apesar de, tipo, pode ser que faça mais que isso, é como eles se vendem. A questão existe Debian sem Devon? Existe. Existe Devon sem Debian? Não. E assim, Raul, poderia me importar menos com o fato de ter o systemd no Debian. Então... Bem observado. Tudo bem, quem se importa, quem não quer usar, ótimo, tem escolhas, mas realmente eu também não. Quando eu utilizei alguns outros sistemas que tinham outros init systems, eu simplesmente utilizei os init systems. É uma ferramenta, tipo, você precisa aprender como as coisas funcionam dentro daquele contexto, assim. É realmente uma questão filosófica do negócio, sabe? Próximo combate, meus amigos, é o Slackware
versus o KDE Neon. Acho que é difícil pegar duas distros mais diferentes do que essa para botar uma do lado da outra, né? Realmente, é uma questão de gosto só mesmo. Mas eu tenho um gosto, então vou votar aqui nele. Eu já tenho também. Ô Também Gil, tenho mesmo. Tá pois bom, é, só senhor, pra então saber. vamos lá. 3, 2, 1 e... Oh, só faltava o Vai. Gil ter botado o Slackware também de palhaçada e eu o Slackware passar. Não vou, eu prometo não palhaçar mais. A única palhaçada foi o Devil mesmo. Então, eu vou me defender. Eu acho que o Slackware, ele tem algo interessante que é o contexto histórico. Eu não lembro se ele é a segunda ou a primeira mais antiga ainda atividade. Acho que a primeira, né? A A primeira. primeira nunca- por pouca coisa. Então, eu acho que tem toda essa questão histórica. E o KDE Neon, eu acho que ele nem é a melhor opção com KDE. Eu acho que ele é só um showcase ali do que o KDE pode ser. Mas, tipo, se eu falar, uma distro melhor com KDE, eu já falaria com o Ubuntu. Então, por isso que eu acabei não selecionando o KDE Neon. No final das contas, eu não usaria nenhuma das duas. Mas, Velho, nem discordo de você, na verdade. Eu entendo o aspecto histórico do Slackware. Mas ele deixou de ser uma distribuição relevante há mais de uma década, sim. tranquilamente. E aí, é aquela coisa de usar o critério que você quiser, né? O Raul usou esse aí. Eu fiquei pensando, se eu precisar instalar no meu PC hoje, eu instalo o Neon de olhos Sim. fechados em relação ao Slackware e eu vou ser muito mais produtivo com todas as ruindades que o Neon possa ter. Inclusive, o próprio projeto KDE está criando uma distro nova, de fato, distro, né? Porque eles vêm dizendo que o KDE Neon não é a distribuição do KDE, coisa assim, né? Agora, meus amigos, nós temos aqui o Regato OS, que é uma distribuição brasileira contra o OpenSUSE Leap, que é mais ou menos a base dela. Como vocês já mais ou devem menos. ter visto no último episódio, acho que foi no Geocast mesmo, eu usei o Regata por mais ou menos uns 20 dias, e o Regata é uma distribuição mista. Então ele tem a base ali, bem a base mesmo, é o Leap, mas tem vários pacotes que vêm do Tumbleweed, por exemplo, a interface gráfica, que é o KDE, está na versão 6.2 alguma coisa, que é a última, porque eles puxam do Tumbleweed, não do Leap, que é uma LTS, né? O Leap é LTS e o Tumbleweed é Rolling Release. Então eles fazem essa mescla fora todos os outros pacotes que vêm direto dos repositórios que são mantidos pelo Regato OS. Então, assim, dá mais para dizer que ela é uma distro inspirada no Leap do que baseada no Leap atualmente, porque ele é bem diferente mesmo. Mas, enfim, tenho minhas opiniões aqui, senhores. Estão prontos para votar? Nem Acho um que pouco. sim. Ai, cara. Muito difícil essa aqui. Muito difícil. Esse é. E eu Mas, testei as muito duas recentemente, difícil. hein? segura na mão de Deus e vai. Tá. Essa daqui eu estou muito indeciso, mas vamos lá. Vamos lá, senhores. 3, 2, 1. Desculpa. O que você. Fala, Raul. Ai, acho difícil explicar, porque eu também. Eu não sei se eu tinha um critério muito formado, mas eu acho que eu fui mais pela importância como um todo, a nível global. Que eu acho que, tipo, o regata, eu acho que ele tem uma relevância aqui no Brasil, mas fora, não sei até que ponto tem. Quanto, né, Leap é da OpenSUSE, que é grande a nível mundial. Mas eu acho que é mais por isso, na verdade, perdão. É até difícil assim, mas tenta imaginar como se fosse uma régua, né? Digamos assim, onde para um lado você tem o lip e para outro você tem o regata, como se fossem duas pontas. E as suas qualidades e defeitos em cada. Eu não consegui me imaginar indo para nenhum dos lados totalmente. Tipo, eu penso que se eu fosse usar para um servidor ou para um desktop focando em estabilidade, fazer algum trabalho específico e tal, o lip seria melhor. Perfeito. Yast, aquela parada toda. O Regato OS tem algumas facilidades para quem é usuário mais leigo. Ele tem essa proposta de ser o sistema operacional para o seu PC e tal. E aí eu fiquei pensando no tipo de trabalho que eu faço, qual talvez se encaixaria um pouco melhor nas coisas que eu faço. E eu acho que o Regato OS se encaixa um pouco melhor, mas é pouca coisa, sabe, a mais. E é até meio esquisito colocar um derivado assim em cima da base dele, mas
enfim, acho que dos dois eu preferiria utilizar o RegattaOS. Eu testei essas duas distribuições muito recentemente, então a experiência das duas está bem fresca na minha memória. E, de novo, a gente meio que está comparando uma LTS com uma Rolling Release, porque chega muita atualização no Regatta. Eu jamais imaginei que uma distribuição em tese, baseada no Leap, ia receber tanta atualização quanto o Regatta recebe, mas olhando os repositórios, pesquisando, eu entendi esse viés mais mesclado que eles têm de pacotes do Tumbleweed e tal. E, no geral, eles conseguiram cozinhar uma distribuição bem interessante, que funciona muito bem. Tem alguns problemas que eu enfrentei, que vocês vão ver quando eu publicar o review do RegattaOS, mas, no geral, é uma distro bem ok, assim, tipo, eu até recomendaria sem maiores dificuldades, assim, para dependendo do perfil do usuário. Dando sequência, meus amigos, agora nós temos o embate Soluço versus Arch Linux. Solus OS. Ai, ai, ai. Ó, enquanto vocês pensam, eu vou vou plantar uma semente aqui. Se fosse o Solus OS de tipo uns 3 anos atrás, o meu voto seria diferente. Hoje em dia, eu tenho uma visão mais assim consolidada sobre o embate dessas duas distribuições. Que? Olha, pra mim, eu acho que mesmo que se fosse o de 3 anos atrás, eu não ia votar diferente. Também não. Então, tô pronto Vamos aqui. lá? 3, 2, 1, vai. O Arch Linux, ele é um sistema muito versátil, hoje em dia bem importante, é uma das famosas distribuições base das outras aí. Alguns que estão nessa lista, alguns que ficaram de fora da lista no sorteio são baseados nele. Assim como o Debian e o Fedora tem aí os seus contrapartes também. E o Solus para mim nunca foi realmente nada, sinceramente, tipo, relevante para o mercado. Ele foi uma tentativa de reinventar a roda, que como acontece várias vezes ali. Eu não vejo mais nenhum problema com isso. Eu entendo o ímpeto das pessoas que querem criar algo do jeito que elas acham que deve ser. Isso é a beleza do open source, né, do software livre. Mas ele não traz uma solução nova, sabe? Ok, talvez o Bud Desktop, que nasceu por conta dele, tenha sido a melhor coisa que o projeto deu à luz, digamos assim, Sim. que foi criado. Mas ele não é exclusivo dos solos de nenhuma forma e distribuições, tipo o próprio Ubuntu Bud, acabaram criando uma experiência no entorno dele que se tornou mais amigável até mesmo de usar o sistema do que dentro do próprio Solus, na minha visão. Então, nem tem muita contestação. Por isso que eu disse o Arch Linux ia ganhar 3 anos atrás, 3 anos depois, é a mesma coisa. Eu achei o Bud muito interessante quando ele foi lançado. E eu cheguei a utilizar os solos por pouquíssimo tempo na minha máquina de trabalho, assim, na máquina antiga ainda, nossa, uns 2, 3 setups atrás. E funcionava muito bem, era uma distro interessante. E na época o que me afastou dela foi a falta de pacotes disponíveis, né? Porque como ela era uma base própria, tinha ali uma certa dificuldade em você conseguir trazer alguns programas para ela. Naquela época, o Flatpak ainda não era tão, né, mainstream, não era tão acessível como é hoje. Já existia, mas tinha bem menos disponibilidade de programas. Então eu acabei me afastando dele por causa disso. Ele dava mais trabalho para eu conseguir chegar no resultado que eu preciso. Mas eu gostava bastante da experiência dos solos com o Bud, sem dúvida. O Bud não é o Solos, né? Acho que esse é um ponto interessante. O Bud, para mim, é mais interessante do que o próprio Solos OS. Sim, se Inclusive o tornou, né, ao Cosmic longo do novo tempo. da System 76, para mim tem vários elementos que lembram conceitos que existem no Bud, né? Apesar de que elementos que existem no De Bud certa existiam em forma. outras interfaces também, se for ver. Mas, enfim, eu acho uma interface legal. Não utilizo ela, nunca utilizei por muito, muito tempo. Só para fazer testes mesmo, tipo questão de semanas no máximo. Mas Arch Linux na veia, by the way. Agora nós temos algumas brigas interessantes aqui. Ixi, ó, é aquele tipo de coice sem Tá. caneleira, esses dois, né, também. Então, e aqui a gente tem o Mageia, que é uma outra distribuição aí derivada, sei lá, um órfão talvez do Mandriva, né, Conectiva, aquelas coisas assim. E o Basite, que é baseado no SteamOS da Valve, que nunca foi lançado, pelo menos não foi lançado até agora. E Sim. que
procura trazer essa experiência Steam Deck-esca para quem quiser instalar, né? Então tem esse cenário. Aqui para mim é fácil também. Isso aqui não gerou dúvidas. Prontos? Sim, senhor. 3, 2, 1. Virou. Aí, ó. Nossa, achei que só eu ia votar no Bazzite. Não, eu acho que em relação ao Magé, em particular, o Bazzite ele oferta coisas mais relevantes, eu acho. Sim. O Mageia é mais uma continuação do Mandriva. Engraçado como, até uma pena na real, como essa comunidade proveniente do Mandriva nunca realmente mais conseguiu ser tão grande quanto o Mandriva um dia foi. E aí as coisas que eles têm, tipo o Mandriva Control Center, né? Agora o Mageia Control Center, o MCC, que era uma das coisas mais chamativas do Mandriva, hoje em dia não é mais tão diferente assim, né? Várias distribuições trazem algo do gênero, ou se tornou menos necessário do que um dia já foi, né? Porque o Mandriva Control Center, até onde eu sei, ele é bem amplo, tipo o Yast do Open Source. Sim, sim. Mas é curioso até, mas tipo, quantas vezes eu precisei numa distribuição tipo Mint da vida, alguma coisa assim, de uma ferramenta como o Yast e não tinha uma outra ferramenta para usar no lugar? É raro de acontecer. Não, na verdade, eu acho que nunca aconteceu, pensando bem. E aqui, de novo, se eu fosse instalar no meu PC, seria o Bazzite hoje em dia, eu acho. Tudo isso que aconteceu com esse espólio que sobrou do Conectiva, Mandriva, né, o Mandrake, na verdade, o Mandrake antes do Mandriva, eu acho uma pena, porque, como eu disse, eu usei essas distribuições lá atrás, quando eu estava aprendendo Linux, e, seria tão bacana se fosse possível no mundo hipotético essas comunidades voltarem a ser apenas uma comunidade e a gente ter um Mandriva bacana como era antigamente, cara. Quem não teve a oportunidade de usar o Mandriva ou o Conectiva, sabe? O Mandriva teve uma versão chamada LX Desktop, que era um chuchuzinho, gente. Que distribuição legal. Ele era a base KDE, né? Isso a gente tá falando, sei lá, de 2000 alguma coisa, talvez. 2010, 2011, por aí. Eu lembro de ver computadores sendo vendidos com eles, tipo, aqui na cidade mesmo, sabe? Eu comprei uma mídia física deles. Eu acho até que eu já contei essa história aqui, que eu prestava consultoria numa empresa que usava Mandriva. E na verdade, eu ia começar a dar consultoria para essa empresa. E eu falei, caramba, eu nunca vi esse sistema que eles usam lá. E eu fui numa livraria, estava vendendo numa Saraiva as mídias físicas do Mandriva. Eu comprei o LX Desktop com manual, com mídia de instalação, stickerzinhos. Cara, muito A última versão do Mandriva que eu usei, nem é do Mageia, né? Do Mageia eu instalei depois pela nostalgia. Mas a última versão do Mandriva que eu instalei foi a versão 2011 Oxygen, se eu não me engano era o nome dela. Ela tinha esse KDE customizado. Até difícil de explicar, mas ele tinha um layout Windows-like, KDE, né, naquela época. Até hoje, né, se for para pensar com a barrinha embaixo. Porém, a dock ela tinha um efeito 3D igual a dock do macOS. Então, os ícones pareciam que estavam em cima de alguma coisa. Era bem único. Assim, era bem legal. Mas, enfim, Bazzite for the win no momento. Não tem essa nostalgia, então já não é um negócio que pega comigo. E eu acho que o Bazzite, eu gosto muito da ideia dele, porque ele traz todos os benefícios, né, do SteamOS, que eu briguei pelo SteamOS, então eu tenho que brigar pelo Bazzite. Eu acho que ele traz... Eu acho que ele traz tudo isso numa base Fedora, que é algo que eu gosto também, e eu acho que ele tem uma proposta legal de você poder usar essa experiência tanto num PC, se você quiser, sei lá, ter um PC na sua sala para jogar jogo na TV, quanto se você, tipo, tiver um ROG Ally, se tiver um Lenovo Legion Go. Pergunta pra você sobre o Bazzite, assim, pra vocês, né, na real. Pra audiência também discutir, talvez. Eu acho interessante essas distribuições voltadas para público gamer ou para qualquer nicho, porque todo nicho tem as suas próprias necessidades. Mas eu percebo que em muitos casos existem, tipo, utilitários para instalar certos programas ou certas ferramentas, assim, que de fato são bem-vindas, mas isso não evidencia para vocês mais uma ausência de curadoria, qualidade ou até mesmo a disponibilidade desses softwares nas lojas de aplicativos normais de outras distribuições maiores? Porque não é como se essas coisas que o Bazzite traz não pudessem ser adicionadas no próprio Fedora. Só que o Fedora não tem essas interfaces, ou na Gnome Software não tem como instalar, de repente, determinadas ferramentas como o Bazzite faz. Tipo, na Snap Store, curiosamente, vou usar elas como um bom exemplo,
A Canonical fez lá o Game Night e tal, uma sessão onde tem um monte de utilitários relacionados a jogos. Não é o suficiente, eu acho. Eles escolheram não tão bem, ou tão bem quanto poderiam, dado o empacotamento Snap. Mas o conceito de você ter tipo um local na loja onde você encontra tudo para jogar é legal. E faria com que sistemas como o Basite fossem menos relevantes, talvez, com um simples ajuste. Eu acho que no caso do Basite, não necessariamente, porque é um negócio, acho que, muito mais intrínseco do sistema, porque, tipo, toda aquela parte do Game Scope e tal, que, tipo, o sistema ele vai botar sempre naquilo, enquanto o desktop é só um segundo plano. E eu acho que a experiência de você usar num handheld ali, né, tipo, de você tá usando uma tela com toque, essas coisas, então, eu acho que até a experiência de instalação tem que ser um pouco diferente. Não que seja perfeita também, porque ele usa o Anaconda. Não, mas aí eu acho que faz sentido mesmo. Num handheld, num Steam Deck, ou algum ROG Ally, alguma coisa assim, realmente faz bastante sentido. Mas, tipo, no PC mesmo, sabe? Eu tenho um ponto aqui que eu tô mais inclinado a acreditar que esse questionamento que o Gil fez tem razão. Inclusive o Glorious Agro, né, que é aquele desenvolvedor do Nobara Linux, desenvolvedor de ProtonGE, essas coisas assim, ele é um dos cabeças, ele é um dos líderes de um projeto chamado Open Linux Gaming, alguma coisa assim, ou Open Wine Game, alguma coisa assim. Me falha o MU, a memória, né? agora. É um nome gigante. Que é justamente para diminuir esse gap entre você ter uma solução mais facilmente encaixável em qualquer lugar se você quer usar seu Linux para jogar. Então ele vai customizar melhor o Proton para funcionar em qualquer distribuição Linux, as outras coisas, tipo Mango Hood, ele vai costurar todas essas soluções de uma maneira que possa ser facilmente replicada e funcionar, entregando uma boa experiência em praticamente qualquer distribuição Linux que queira integrar esse projeto. E tem vários grandes projetos apoiando isso, né? O próprio pessoal do Mango Hood, o pessoal do Heroic Launcher, uns outros launchers de jogos estão participando também. Então, eu acho que sim, não é que faltam soluções, as soluções existem, mas elas não estão produtizadas de maneira a experiência ser transparente para as pessoas. Você nitidamente tem que ter uma necessidade, uma dor, e sair correndo atrás de possíveis soluções e aplicar elas. Então, quando esse projeto tiver para jogo mesmo, de verdade, eu acho que algumas distribuições, Basite, talvez o Garuda, umas outras aí que, sabe, estão mais nesse foco de jogos, eu acho que elas vão ter que procurar mais formas de se vender do que só isso, porque vai ficar fácil jogar em qualquer lugar. Vamos para a próxima. Body Linux contra Red Hat Enterprise Desktop. Tem que ver se o bloquinho do Raul aí escreve né? Porque... então. Tem culpa se as melhores estão no 2? Eu já votei. Eu já tô pronto aqui também, senhores. 3, 2, 1, vai. Acho que não precisa nem mostrar o número, né? Ok. Eu vou dizer porque que eu votei no Body, então. Eu não acho que ele é mais importante do que o Red Hat Enterprise Linux de forma nenhuma. Não tem nem comparação as duas coisas. Porém, o Body é o Ubuntu com a interface Moksha Desktop, que é um Enlightenment forqueado lá e tal. Nem é a minha favorita, mas ela é uma interface muito leve, ela é funcional. E no caso do Red Hat Enterprise Linux, eu ia ter que licenciar ele, fazer o cadastro para poder ter atualizações de segurança. Eu não ia usar o RHEL no desktop. E no servidor, provavelmente, eu iria de Ubuntu Server ou de Debian. Então, seria uma segunda opção, terceira. Nesse âmbito aqui, se fosse instalar no meu PC, eu estaria o Body Linux, com certeza. Eu votei no Red Hat, acho que mais pela importância da distribuição mesmo. Né, que é uma das maiores. Se eu não me engano, a gente teve essa aí. discussão no tier list, não teve? Porque a Red Hat é importante. O Red Hat Enterprise Linux, not so much. A gente colocou o Fedora acima do Red Hat Enterprise Linux, porque o Fedora que dá origem. Mas, tipo, ainda assim, a distribuição ela tem uma importância no mercado, né? Eu acho que tem mais importância do que o Body Linux. Então eu acabei votando por isso. Não que necessariamente...
Eu não usaria nenhum dos dois, na verdade, no desktop. Mas eu acabei indo por esse lado, sabe? O quê? É. Você vai dizer um negócio desses com um bloco da Red Hat? Desculpa, Red Hat. Existem âmbitos onde o RHEL é a solução, entende? Só que eles são nichados e específicos, né? Sim, Essa sim. parte de enterprise, especialmente quando o negócio é grande, tipo, grandes empresas, muitos servidores. A estrutura Não. do Pix, inclusive, funciona em cima de Red Hat. Inclusive, Red Hat, se quiser mandar o Pix pra mim, tô aceitando. mas de fato, é nichado, mas eu acho que, tipo, pensando em importâncias, assim, eu acho que acaba sendo maior, né? Eu tenho um apreço, assim, pela importância do Red Hat, falando especificamente da distribuição, né? Porque eu tive a experiência de usar os Red Hats antes, assim, né? Os antigões, né? Do tempo que era Red Hat desktop só tal. E, cara, era a distribuição que você botava e sabia que ia funcionar. Muito antes de Kurumin existir, essas coisas assim, sabe? O Red Hat desktop era você quer que seu Linux, sua máquina funcione com Linux? Vai de Red Hat que é tranquilo. Era mais ou menos por aí. Então eu tenho esse apreço por essa solução. E o Body eu testei ele pouquíssimas vezes. Eu gosto pra caramba do Enlightenment. Se eu não me engano, ele é até usado como base para algumas TVs da Samsung, se eu não me engano. Parte do stack de TVs, de Smart TVs da Samsung usam bibliotecas que são criadas em cima do Enlightenment. Mas, enfim, é uma coisa muito nichada, assim. Então, dessas duas, eu vou de Enlightenment, Red. sem falar que é um nome muito difícil de falar e mais difícil ainda de escrever, né? De fato. Eu não Mas saberia soletrar o Enlightenment. Moksha Desktop é um pouco mais fácil, né? O M-O-K-S-H-A, acho que é assim, Moksha, se eu não me engano. Vamos ser Mas, obrigados a tipo, discutir. ele é o Ubuntu com uma interface diferente, e eu gosto do Ubuntu, então o Ubuntu não tá na lista aqui, sniff, então eu vou estar no representante. Beleza. Vamos para os próximos embates. Agora, meus Void caros. e Tumbleweed. Deus, Void. briga de Tumbleweed. foice de novo. 3, 2, 1, foi. Porque não dá pra votar em branco. Nesse aqui eu fui no... Qual dos dois eu instalaria no meu computador? Eu Tumbleweed. Então, também. acho que só por isso mesmo. Sim. A minha experiência do Tumbleweed é... Ironicamente, é o logo deles. Altos e baixos e volta no mesmo loop, entendeu? Eu estou usando o Tumbleweed nesse momento. Então, assim, é uma distribuição que eu gosto. Funciona bem para quem curte essa parte mais rolling release, bleeding edge, né? Que é você tá sempre recebendo atualizações e tá ali no topo das últimas coisas. Inclusive, tô até usando o Tumbleweed com KDE, gente. Olha só que situação. O crime. E o Void, eu tive pouquíssimas experiências com ele. Eu acho que não é de forma alguma, uma distro ruim ou uma distro irrelevante. Mas dentre as que eu escolheria, eu iria de Tumbleweed, assim, fácil, sem pensar muito. Senhores, Pop! OS versus Kali Linux. Aqui, sim, brincadeiras à parte, são duas distros que são icônicas nos seus segmentos. Né? O Kali Linux é indiscutível nessa área de pentest, de segurança, de hackerismo. E o Pop! OS conseguiu ganhar seu espaço ali, meio na porrada, aos trancos e barrancos, dentre várias outras soluções para desktops que já estavam, né, constituídas há muito mais tempo. Sim. O Pop! OS é acho que hoje é uma unanimidade colocar ele no bolo ali das boas distros para iniciantes, né? Não necessariamente a melhor, mas no bolo. De fato. Estão prontos, meus caros? Sim, senhor. 3, 2, 1, vai. Não, eu votei no Pop! OS, porque é a distribuição que eu gosto, que eu uso aqui. Enfim, tem um P, é escrito Pop, é um nome legal, faz barulhinho ali, tem ponto de exclamação, não tem como não gostar. Tem um underline no logo, né? Achei justiça nos argumentos. Eu vou aproveitar esse geocache, vai ser o primeiro geocache em muito tempo que vai ter uma trilha sonora e eu vou deixar tocando Radiohead No Surprise. Achei que ia ser Creep. Dá pra ser também, mas acho que o No Surprise vai ser mais encaixado. Pode ser, eu consigo colocar o Pop! OS na minha escolha aqui em vários âmbitos, em várias lentes que eu colocar. O único que ele não ganharia seria se eu tivesse julgando um sistema para entregar para um time de testes de segurança.
Todos os outros, eu acho que... E ainda assim daria para instalar ferramenta de segurança no Pop! OS. Todos os outros, eu acho que ele é superior ao Kali. Sim. Agora estamos entrando aqui nas oitavas de final do nosso mata-mata de distribuições Linux. Então, vamos passar aqui um geral de como que ficou agora. Então, sobraram aqui para as nossas oitavas de final na primeira chave, OpenMandriva, Windows 10, Linux Mint, Garuda, SteamOS, Fedora Workstation, o Windows 11 e Zorin OS. Já na chave B, passaram para as oitavas de final o Debian, o KDE Neon, o Regato OS, o Arch Linux, o Basite, o Red Hat Enterprise, o Tumbleweed e o Pop! OS. E o sarrafo comeu solto aqui, gente. Pois Sim. é. Pois é, vamos lá, vamos... Estou confiante, eu acho que eu já sei todos os meus votos, inclusive. Eu acho que eu tô mais confiante agora. Que homem decidido. Bom, admiro aqui, isso. Aqui eu tenho convicções. Tenho convicções. Esse aqui, muito bem conjecturadas, inclusive. OpenMandriva versus Windows 10, meus amigos. Are you ready? Go! 3, 2, 1, vai. Queimei a largada, mas eu não mudei. De novo, eu usei o mesmo critério que usei quando eu botei no Windows 10 lá. Qual sistema eu instalaria no meu PC para produzir? Cara, o Windows 10 é muito bom. Sim. O 11 talvez... Vamos ver se ele vai chegar até ali para bater com o próprio Windows 10. Vamos ver se ele chega lá. Ainda não tá. Mas, velho, é o sistema que eu uso no o PC que eu tenho com Windows, que eu uso para jogar os jogos que eu não consigo jogar no Steam Deck aqui. Tá com Windows 10, por enquanto. E ele vai ficar enquanto o Windows 10 tiver suporte. Sim. Então, mais um ano só, então. Resista o Windows 10. Vamos lá. Vamos lá. O próximo embate, meus caros, é Linux Mint versus Garuda. Vixe, isso aqui... Afiem suas foices. Nem precisa de muito. Vamos lá. Prontos? 3, 2, 1. Olha só, temos um dissidente por aqui. Eu acho o Linux Mint uma boa distribuição, tem um público amplo, ele conseguiu criar várias soluções, mas até certa feita, eu acho que o Linux Mint ele me passa uma vibe similar ao que a gente acabou de falar dos solos. As coisas que surgiram a partir do Linux Mint, para mim, são mais interessantes que o Linux Mint em si, como, por exemplo, o Cinnamon, o Mate, os X-Apps, as coisas que eles fazem, e isso faz parte do que o Linux Mint é, mas isso separadamente eu acho mais interessante do que o Linux Mint em si, como uma distribuição, sabe? E, tipo, eu curto muito o Garuda, é uma distribuição que eu usaria. Tipo, entre essas duas aqui, se eu fosse dar boot no pendrive, com certeza seria o Garuda, não seria o Linux Mint. Então, eu perdi no voto da banca, mas são duas distros muito diferentes. Uma é LTS e a outra é Bleeding Edge, então tem isso também. E eu gosto mais de estar próximo do Bleeding Edge. Eu sei que é contraditório para alguém que usa Debian, mas é assim que a coisa funciona. Então, faz sentido sempre. O vídeo do Franklin Debian que você fez no Labs explica um pouco. Né? Eu votei no Linux Mint porque é uma das minhas distros favoritas. Eu acho que... Eu até concordo com você que algumas das coisas que o projeto Mint produziu é maior do que o próprio sistema operacional, mas eu acho que não se resume a isso definitivamente, sabe? Por mais, se você tirar o Cinnamon, tirar as interfaces que eles criaram, ainda sobra muitos softwares que eles criaram para o sistema e uma distribuição é esse conjunto, sabe? Não dá para separar essas coisas. Quando você diz que... Se você dissesse, né? Não foi isso que você disse, mas se você dissesse que o Cinnamon... a gente poderia desconsiderar, digamos assim, para analisar o projeto Linux Mint, eu diria que não é possível dissociar, porque o Cinnamon é o Mint, entende? Assim como o Ubuntu era o Unity, ou o Unity era o Ubuntu, melhor dizendo. Então, acho que assim, sem falar que LM é Linux melhor, né? Também, e aí eu votei nesse daí. Eu acho que, apesar de você poder usar o Cinnamon fora do Linux Mint, eu acho que no Linux Mint ainda é a melhor experiência. Sabe, não dá pra falar que um Ubuntu Cinnamon é melhor que o Linux Mint, sabe? Sem condições. Eu não gosto do Garuda. Desculpa, gente, eu não gosto do Garuda. Não adianta. Não gosto, acho feio, não dá. O Linux Mint é feio também?
Mas ele é o feio arrumadinho. Feio, porém simpático. Mas eu vou dizer do Garuda o seguinte: o Garuda, aquele dragãozificado lá, que é o padrão da distribuição, aquele lá, só Jesus na causa. Não tem como salvar aquela distribuição. Mas, se você usar as versões que é só Gnome puro, ou que é só KDE puro, com as ferramentas extras que o Garuda põe por cima do ambiente gráfico, as ferramentas que eles criaram, que é o negócio de gerenciar snapshots, as ferramentas de instalação de jogos e tal. Cara, é uma experiência muito boa, muito boa. Então, aquele Garuda dragonzificado lá, sim, se eu fosse contratado como gerente de marketing do Garuda e começasse amanhã, a primeira coisa que eu fazia era dropar aquela distribuição, para não existir mais, porque aquilo joga contra o patrimônio, entendeu? Joga contra a visão que o pessoal tem da distro. E ela pode fazer muitas coisas legais. Trazendo essa questão do Garuda e da versão menos empolgada dele, digamos assim, um paralelo interessante para fazer é o Ubuntu Cinnamon, que teoricamente era para ser o Linux Mint, né? Se fosse assim. Mas a diferença entre os dois é grotesca. Tipo, o Linux Mint é muito melhor em termos de seleção de software, como o sistema funciona por baixo dos panos, como ele aplica atualizações, gestão de backups com snapshots, um monte de coisas ali que, tipo, softwares para gerir repositórios à parte. Seria muito limitante olhar para o Linux Mint como só aonde o Cinnamon, o Mate, etc. aparecem como padrão. Ele tem muito mais, se tornou uma distribuição muito mais densa do que isso ao longo do tempo. Especialmente em relação ao Garuda, eu acho que é bem difícil você pegar um Ubuntu e transformar ele no Mint, com as ferramentas todas que ele tem. Mas você pega um Arch Linux e transforma no Garuda. Não sei não, hein? Acho que é um pouco mais fácil. Segue o baile. Aqui, meus amigos. E esse aí é o bom. Eu tava esperando por esse. Eu nem vou votar, só vou esperar esse aqui. Eu acho que a gente devia deixar o Raul decidir esse aqui. O que vocês acham? Eu tenho muito bem definida a minha resposta, mas ela não vai deixar de doer. Então tá bom. Ok, eu tenho a minha também aqui. Então estamos prontos, senhores. 3, 2, 1, vai. Desculpa, Valve. Ok. Mais uma vez. Olha o Radiohead aí, ó. Eu gosto muito do SteamOS. Então, eu gosto muito do SteamOS. Eu acho, né, todas as questões que eu já falei, né, da importância dele para o cenário de jogos no Linux. Mas é o Fedora, né? Eu uso todo dia o Fedora. Tô testando outra interface gráfica no Fedora. Sabe? Já tentei usar o Ubuntu, já tentei 450 mil vezes ir pro Arch Linux. Eu sempre volto pro Fedora, então não tenho como eu confesso votar contra que o meu voto ele não é tão emocional assim, mas ele é tipo as coisas que me vêm à cabeça, mais uma vez, né? Aquele critério aleatório que a gente tá usando, completamente certeiro, indiscutível. Claro. Mas, sei lá, me veio à mente, assim, uns Fedora é um sistema importante, para eu utilizar ele, a questão de pequenos ajustes, assim, eu conseguiria usar. Ele, especialmente a versão Workstation, ele é mais ou menos do jeito que eu gosto que o meu sistema seja. Eu ia precisar de umas extensões, provavelmente, mas dá para lidar. Eu consigo jogar nele também, enfim. Daria para instalar até no Steam Deck, se eu quisesse, eu acredito, só não ia ser tão bom assim, né? Mas daria. Enfim, tipo, acho que o SteamOS lutou uma boa batalha, ele é um ótimo representante, mas o Fedora passa agora. Pensando em solução de sistema operacional, o Fedora é muito mais sistema operacional do que o SteamOS. Mas o SteamOS ele é uma solução muito específica para uma necessidade que é jogos. Então, agora eu vou tacar fogo nesse comentário, só um segundo. Você não me falou antes que o SteamOS não era mais do que o Arch Linux, você tá dizendo que o Fedora é melhor que o Arch Linux? A gente não tá comparando o Fedora e o Arch Linux, tá comparando o Fedora e o SteamOS. Saiu pela tangente, tá bom. Muito bem, senhores, agora vamos ao próximo embate. Aqui o sangue vai jorrar. O Windows 11 contra Zorin OS, senhores. Tá. Olha, não é exagero dizer, pelo menos para mim, que essa aqui é uma disputa apertada. Porque são dois sistemas operacionais que eu gosto. São dois que eu usaria. No momento eu tô com o Windows 11 instalado nesse computador de trabalho e o Zorin OS numa máquina virtual.
Porque, né, saiu a atualização recente lá do 17.2, eu deixei ele instalado no A VM gente pra tá sempre testar. conferindo, né? Então assim, cara, são dois sistemas que qualquer um dos dois eu iria, se fosse uma única, só pudesse escolher um, entendeu? Mas Sim. eu tenho meu voto. Ok, votei. Tô pronto. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. O Windows 11 ficou pequeno pra você aqui. Eu acho que se fosse o Windows 10, a história mudava. Mas eu acho que o Windows 11 ele perde ponto por fazer as coisas pela metade. Recall, and AI. O que mais me irrita é o fato de que algumas opções no botão direito, você tem que clicar com o botão direito 2 vezes. Tem um menu do botão direito dentro do menu do botão direito. Não faz sentido, gente. Por que lança um negócio desse, gente? A Microsoft. Cara, não é o Windows que eu uso no momento, assim. Eu só tenho em VM mesmo pra testar algumas coisas quando preciso, pra produção ou pra jogar, que nem eu disse, eu prefiro o Windows 10. Se tô com o Usuário S Dual Boot no meu PC principal, que é uma raridade de ter Dual Boot, inclusive, tá instalado no outro SSD. Porque eu acho que com o fim do Windows 10, inclusive, o Usuário S tá ali pra abocanhar uma grande parcela de usuários e tal, e eu quero estar inserido nesse contexto para entender quais os desafios que ele impõe, sabe? Tava fazendo uns testes assim. E para mim é um dos top 3 distros para usuários iniciantes vindos do Windows. Sem falar que é uma experiência meio Windows-like em termos de utilização, sem um monte de bullshit, de anúncio, etc., que a Microsoft quer empurrar às vezes, né? Então, nesse caso, eu votaria no Zori mesmo. E provavelmente é uma das distribuições mais fáceis para você poder usar os executáveis do Windows, né? Porque eles têm aquela integração lá do Wine com a loja. É um benefício também. Você vai executar um .exe da vida lá, se ele tiver uma opção para te sugerir, ele vai te sugerir, tem esse programa similar na loja, instala aqui, que é nativo, não sei o que, ao invés de usar um programa de outro sistema operacional. Então, é um detalhe curioso, mas é muito legal. Uhum. Sim. Bom, nessa chave nós acabamos. Agora, meus caros, é quando a criança chora e o pai não vê. Aqui você achou que é difícil? Eu achei fácil. Aqui, eu tô tentando fazer suspense, como se as pessoas não soubessem quem que eu vou votar. Achei fácil esse aqui. Seria mais justo se a gente fechasse os olhos aqui e ficasse gritando lá. Sim, não, até achar. E aqui eu acho que não tem nem muita contestação. 3, 2, 1, virou. Suspeitei desde o princípio. Dá pra falar de importância histórica. Dá pra falar Respeito que o Debian... mais velho. o Debian não... Você não precisa usar KDE. Tô um pouco traumatizado. Você pode. Mas não precisa, pelo menos. O caderninho não tem muito o que fazer. Quer dizer, tem na gambiarra, mas não faz sentido. Não sei. Gosto mais. Ok. Tem, o logo é o queixo do Buzz Lightyear. Como não gostar? Agora, esse daqui eu esperava que eu tivesse uma sensação diferente, mas quando eu bati o olho eu já soube por que eu ia votar aqui. Pois é, eu também tenho meu voto. Estamos prontos? Olha lá, 3, 2, 1, virou. Eu votei na opção que tem o logo azul. Se você virar o logo do Regata de cabeça para baixo, vai parecer um pouco com o do Arch. Lembrou um pouquinho. O que dizer aqui, né? Tipo, o Arch Linux é o Arch Linux, né, gente? Ela é uma distro-mãe de tantas outras distribuições, o que de forma alguma coloca o Regata como uma distro ruim, mas comparando o peso tanto de mercado quanto abrangência, soluções possíveis com o mesmo produto e tal, eu acho que é difícil não ir de Arch Linux. Eu até usei o CQQ diferente aqui de novo, que basicamente foi qual eu instalaria aqui na minha máquina. Nenhuma das duas seria a minha primeira opção, mas entre essas duas eu instalaria o Arch, eu acho. Até porque ele é relativamente... Se você entende como ele funciona, a gente até conversou sobre isso no último episódio, ele pode ser relativamente simples de usar dependendo da sua experiência. Sim. E, enfim, ele tem alguns perks legais também, o AUR é excepcional, enfim. Então, votei nele. Eu acho que o Arch Linux, eu acho que ele tem uma importância maior dentro do mercado.
Eu acho que ele é mais próximo do que eu gosto numa distribuição. E se eu conseguisse instalar o Arch Linux, eu instalaria ele na minha máquina. Ao invés da Mas uma regata. pergunta pra você especificamente, como você diz assim, relevância no mercado. Você pensa no Steam Deck, eu imagino, no SteamOS, né? Mas removendo o SteamOS, você ainda manteria essa afirmação de relevância no mercado? Eu acho que acima do regata, sim. Com várias outras, provavelmente não, Justo. mas eu acho que ele ainda é. Mesmo quando a gente não fala necessariamente de business, né? Mas tem vários outros projetos e projetos grandes que utilizam ele como base, né? O Manjaro mesmo. Aí depois tem outras menores, Endeavor OS e Manjaro ficou de aí fora por aí aqui vai. da nossa rinha, né, no sorteio. E tem um ponto também sobre o Arch Linux que muitos desenvolvedores de projetos grandes assim acabam optando pelo Arch Linux por ser um sistema operacional que você pode construir ele do jeito que você precisa. E ele é bem flexível para Pacotes power muito users. recentes também, né? Isso, então Gosto muito quem disso. já está num nível diferente, assim, são né, esses programadores, desenvolvedores que criam essas soluções tipo GNOME, KDE, é raro você achar um desses caras que não está usando o Arch Linux, por conta dessa possibilidade que o sistema dá deles construírem exatamente do jeito que eles querem e precisam para chegar no resultado que é né, dar vazão nos projetos e tal. Que Então, talvez não seja a realidade da maior parte dos usuários comuns, né? não, de forma Sim. um desktop padrão, certo. não. É tipo o Nix OS, né? Ele agrada aquele nicho específico de power users. Próximo. Agora, Basite versus RHEL. Pra mim é fácil também, porque é, vou usar a mesma condizência que eu usei na votação das chaves anteriores aqui. Então, o meu voto tá registrado aqui já. meu também. O meu também. 3, 2, 1, vira. Eu já não tinha votado no RHEL antes. Justo. Pra mim, é o mesmo esquema, né? O Basite é o derivado do RHEL, tecnicamente. Ou, né? Não, É o não seria contrário, um não, né? derivado. É um primo, né? Na verdade, não É, fica Tá na exatamente na família. mesma string. aquele Mas se eu primo fosse que só instalar no meu aparece PC, de novo, ia ser o Basite, provavelmente, por ser mais amigável pro desktop do Sim, que o sim. RHEL, né? Que eu, Uhum. que, se eu não me engano, assim, o pessoal da Red Hat, que certamente vai ver um vídeo de rinha de distro, pode corrigir se eu tiver errado. Mas se você não registrar o seu licenciamento do Red Hat Enterprise Linux, você não consegue usar o repositório deles para atualizar o sistema. Essa é uma coisa Acho que que é um não. pouco limitante. Sim, sim. Então, eu não consigo continuar escolhendo ele para usar porque provavelmente eu não usaria. Não, eu ia ter dificuldades para usar. Eu entendo esse ponto, mas talvez por eu já ter estado dentro de um ambiente corporativo que precisava dessas distros licenciadas, com suporte e tal, eu sou mais confortável com isso. Provavelmente eu não colocaria aqui no micro da minha casa, na minha empresa, porque pagar uma licença dessa é uma beliscada. Mas eu entendo que no ambiente corporativo grande, assim, né, quando a gente está falando de parques de Sim. milhares de máquinas, ele faz mais sentido do que o Basite como uma solução para desktop. E tal. Sim, indiscutivelmente. Então, Nesse e aí, caso, sim. Depende como de para como o mim. critério você usa, né? Que nem a gente Isso, tá exato, fazendo. então. É que para mim, essa coisa, como eu fui de infra há muito tempo, isso é uma coisa que eu não consigo não pensar, As chagas, entendeu? né? As chagas. Então. Mas basicamente é isso. Ainda estão latentes. Sim. Tá bom. Não, mas é Próximo. interessante, né? A gente desconcorda. Discorda. Desconcorda serve também. A gente desconcorda concordando. É isso aí. Sim. Olha só, hein? Onde nós chegamos? Amizades ficarão abaladas Let's go! agora. Eu tenho Vamos meu lá. voto. Eu também. Também. Pra mim não tá difícil essa, não. 3, 2, 1, virou. Yes! Vencemos, Raul! Desculpa, Ed. Mas sou eu que tô controlando a apresentação. Aqui eu já voltei pro critério do que eu usaria no meu PC. Não. Pois é. Não, também tô literalmente usando ele agora, poderia ser um bom motivo. Mas o Pop! OS para mim entrega muito mais recurso e benefício do que o Tumbleweed, assim, em milhas de distância. Então, aí eu discordo. Depende de qual benefício você está mirando. Porque, por exemplo, eu tô usando o Tumbleweed nesse momento. E o Tumbleweed... Tá, mas vamos lá.
Qual o benefício do Tumbleweed? Você diria assim, esse aqui é um puta benefício. Se a sua distro quebrar, você retorna ela com um boot. Você pode instalar o Pop! OS com BTRFS também, se quiser. Então, mas você consegue gerenciar os perfis dentro da interface gráfica sem ter que usar terminal? Instala o Time Shift e você consegue. Então, mas não tá pronto, você tá fazendo, entendeu? Ok, mas e o restante? Tá tudo pronto. E o restante? Então, mas esse já é um ponto, assim, e aí tem... Se a gente for entrar para dentro das ferramentas, tem todo o arcabouço ali do Yashi, essas coisas, mas, de novo, eu vou citar aqui o Geocache de Tier List. O Pop! OS, ele é uma distribuição que eu admiro muito, que eu acho ela muito interessante, mas está na categoria do Elementary, sabe? Que eu acho linda, mas eu não consigo usar. Porque quando eles se moveram daquele ambiente GNOME que eles tinham antigamente, lá no 1804, no 2004... Que era mais padrãozão, né? Que era mais padrãozão ali, pro que começou a ser os primeiros Cosmic, para mim foi uma quebra ali, porque eu acho interessante algumas coisas que eles estão fazendo, mas aquele workflow com o launcher, com as barrinhas flutuantes, aquilo para mim não me pega, né? Não é a minha experiência preferida de trabalho. Então, não engraçado é ruim, até você falar da beleza dele, porque eu não acho usar. ele muito bonito, sinceramente. Tipo, hoje em dia, né? Comparado com o Elementary, eu acho até que o Elementary é capaz de ser mais bonito, se for ver. Beleza nunca foi o problema do Elementary OS, convenhamos. Beleza foi só pra fazer o link com o comentário anterior, né? Mas, tipo, uma distribuição que eu admiro, mas que eu não consigo usar, entendeu? Sim. Tá por ali. Sabe o que pra mim combinou muito um fator que é justamente a customização do Cosmic. O Cosmic é exatamente o que eu fazia nos meus GNOME. Então, tipo, é o famoso já tá pronto. Tipo o caso do BTRFS que você falou lá, que eu acho que é um puto benefício. Espero que eles tornem padrão do Pop! OS pra frente. Aí seria uma boa coisa, eu acredito. Mas, tipo, é possível fazer, né? Recomendo de novo. Então, eu vi lá a parte do tier list, a gente fala sobre o Pop também lá. Eu falo um monte sobre ele, não vou repetir aqui. Então, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada depois. De fato. Eu tô só assistindo a briga. A gente encerrou aqui as oitavas de final. Olha as quartas agora, do jeito que tá. As quartas estão daquele jeito, meus amigos. Cara, esse é o momento para você pausar o vídeo, ir no banheiro, reabastecer o seu café, porque... Eita, nós. Cara, eu não sei em quem votar mais a partir de agora, eu acho. Eu vou colocar de novo... Deixa eu ver se eu tenho uma moeda aqui, só um instante. Eu vou colocar de novo o Galvão Bueno gritando: está se desenhando uma decisão com contornos dramáticos. Eu vou tentar não ser tão óbvio aqui. Essa é uma disputa complicada, senhores. O Windows 10 versus Prepare os efeitos sonoros. Eu acho que eu sei. Pronto, grilos. Eu estou pronto. Pronto. 3, 2, 1... Meu... Cara, eu sinto que eu preciso explicar. Eu sinto que eu devo explicações. Mas pra não quebrar o protocolo, o Raul que votou diferente pode explicar o dele. Olha, pior que eu acho os dois bons sistemas, mas eu acho que eu fui mais nessa ideia de o que eu instalaria na minha máquina. E eu acho que o Windows 10, não sei, eu acho que já foi um pouco a época, sabe? Eu acho que tá quase morrendo. Eu acho que hoje ele já é um sistema feio. É por isso, inclusive, que eu tenho o Windows 11, não o Windows 10 no meu computador. Não, se tivesse o Windows XP aqui, eu tava votando nele até agora, eu acho. Eu votaria no Windows 8, provavelmente, for the win, assim, né? Um dos meus Windows preferidos. Essa é uma opinião impopular, realmente. Pior que eu gostava do Windows 8 também. Mas eu sei que realmente, né? É os dois aqui que eu gosto e só. Eu não sei, sabe? Eu acho que eu acabo preferindo o Linux Mint. Eu acho ele mais redondinho, dá menos dor de cabeça. Mas os dois são feios. Então... Não sei, né? Aqui eu quis votar pela polêmica. Eu realmente optei, assim. Porque se eu fosse instalar o Linux no meu PC, eu instalaria o Linux Mint sem problema em cima do Windows 10, assim, any day. Mas como a gente tá usando critérios aleatórios novamente... Eu pensei assim, desses sistemas, qual eu tô realmente usando hoje? O Windows 10. Porque eu tô usando o Pop! OS no desktop. Agora, se eu tivesse que escolher um ou outro somente, tipo, para usar no meu PC,
Provavelmente eu utilizaria o Linux Mint em relação ao Windows 10, eu acho. Sim. Só que dentre os Windows recentes, o Windows 10 para mim é o melhor de todos. Ele é o que menos incomoda, apesar de ele estar à beira do falecimento aí, como a gente sabe, né? Então, Sim. só para, né, não ficar tão óbvio assim, mas o Linux Mint é excelente. Eu nem sei o que dizer. Eu usei, é uma das distribuições que eu mais utilizei na vida, eu acho. Comparando o Linux Mint com o Windows, eu sou ligeiramente mais inclinado a utilizar o Linux Mint, apesar de tudo que eu já falei sobre o Linux Mint na história desse canal. Mas, cara, eu usei o Windows 10 por muito tempo. E eu tenho certeza que se eu tivesse um pendrive do Ventoy e fosse somente essas duas opções, eu pensaria assim, o que eu preciso fazer? Sabe? Aqui... É tipo, como eu disse, é 50-50. Daria pra jogar uma moeda pra cima e aqui tinha que votar em alguém, só pra não ser tão óbvio assim, porque o Windows 11 não sobreviveu muito, né? Então... Pois é, também coitado do Windows, com quem que ele foi bater, né? Se fosse o Windows 10 batendo com o Zorin, talvez o Zorin passasse, pra mim, assim. Talvez, pode ser. Mas veremos se ele vai chegar lá. Vamos ao próximo embate, meus amigos. Agora nós temos Fedora Workstation contra Zorin OS. O Raul. Eu já votei aqui. Eu tô com o meu numerito. 3, 2, 1. Eu fui voto vencido nessa aqui. A gente tá realmente lidando aí com os critérios, né? Aquela coisa toda. O Zorin OS é uma distro que eu tenho instalado aqui nesse exato momento. Se eu fosse instalar uma ou outra, eu preferiria o Zorin a princípio. A gente já falou, tipo, rasgamos elogios ao Fedora, eu mesmo fiz isso antes. Mas eu preferiria o Zorin OS aqui, mas infelizmente fui o voto vencido. Pois é. É assim, eu gosto muito do Zorin, eu recomendo ele sempre, mas eu já tô pensando em disputas maiores lá, sabe? Aquele cavalo que você aposta nele, porque você sabe que no campeonato ele vai ter um preparo melhor. Eu acho que nesse aspecto o Fedora ele é mais robusto, né? Ele tem mais lastro para lidar com as disputas que virão. Assim, o problema com esse negócio aqui é que se desenhou uns confrontos que tá passando sistemas que eu não gostaria que passassem tão longe assim. E tipo, pensei, nossa, agora eu vou ter que votar em um dos dois. Parece as eleições de tudo de novo. Tipo não isso. tem nenhum que eu queria, eu tenho que votar em alguém. Agora acabou essa chave, né? Agora nós podemos ir para o lado de cá. Rapaz, tá ficando... Nossa, agora... sinistro a parada. Eita, moleque. Agora sim. Debian versus Arch Linux. Nossa, isso vai ser difícil pra eu votar. Também vai ser bem difícil votar nesse aqui, só que não. Eu acho que eu sei o que eu vou. Tem o seu tempo. 2 ou 1. Estão prontos? Votei. 3, 2, 1. Virar. Cara, que fui vencido novamente. No surprises. Cara, eu acho que tá vindo muito na minha mente, assim, qual sistema eu instalaria. Mas eu instalaria qualquer um dos dois aqui. Eu acho que eles são, assim... Sim. Tipo, assim, usuários do Arch Linux que me desculpem, mas o Debian é mais importante. Eu acho. Sim. Aqui, o critério que eu quis, o CQQ que eu quis, foi instalar no meu PC e usar para produzir. Eu acho que a forma com que o Arch funciona, os recursos que ele tem, estão um pouco mais de encontro com o que eu gostaria. Mas eu acho que eu conseguiria utilizar o Debian também sem muito problema. Eu até imagino que podem existir comentários assim, defende tanto o Debian, mas tá usando Tumbleweed agora. Mas existe um motivo técnico para isso. Como o Debian é um LTS, né, e bem, bota LTS nisso, a versão do driver de vídeo que está disponível no Debian 12 agora não é mais compatível com o DaVinci Resolve. Ele tem uma versão do CUDA, que é antiga, e a versão 19 do DaVinci Resolve exige uma versão maior. E somente por isso que eu não estou usando o Debian. Porque senão eu tava nele. Eu posso instalar um driver manual? Posso, mas eu sou chato. Eu gosto de usar as ferramentas da própria distribuição. Num Debian Seed da vida não teria? Não é o suficiente ainda, porque o driver da NVIDIA é o mesmo em todos os Debian. Não tem... aquele é o módulo, né? Ele tem só um bumpzinho de minor ali, sabe? Não tem tipo, uma versão diferente. É isso. Tentei. A galera do Arch, by the way, tentei. Não deu.
Pois é, meus caros. Agora temos Red Hat Enterprise Linux versus Pop! OS. Na minha cabeça agora veio aquele meme do Neto gritando assim, não vai dar, não vai dar. Eu já votei aqui. Peraí. Eu tô pronto também. Vamos lá. 3, 2, 1. Olha, eu achei que ia deixar de fora de novo aí. Grande Pop! OS. Não, indiscutivelmente a melhor distro com um P e um ponto de exclamação no logo. Pois é, eu acho que assim, aqui, né, usando o critério aleatório que vem no momento da votação, eu acho que pensando numa solução para desktop geral, amplo, o Pop! OS ele se encaixa melhor. Né? Sim. Usando um critério totalmente diferente do que eu acabei de falar quando eu falei do Red Hat Enterprise, né? Mas, não, pessoal, assim, uma coisa que a galera que tá ouvindo, assistindo, precisa entender é: se você voltar para a chave anterior e pensa assim, que critério eles usaram para definir um ou outro, vai ser diferente do que a gente tá usando agora. Essa é a graça do negócio, a memória é curta mesmo. Tipo assim... Basicamente, qual é o critério? Sim. Jogo é jogo, treino é treino. Cada fase... Mas, assim, eu acho que comparando tudo depende do que a gente está comparando. Para mim, comparando essas duas, eu iria de Pop. Mas se as comparações fossem diferentes, tal como já aconteceu, sim, talvez o Red Hat passasse. Não, certamente tem embates aqui que distribuições passaram porque elas estavam concorrendo com alguma outra específica e não com uma outra terceira que talvez vencesse. As quartas de finais ou as semifinais. Cara, eu não acredito que eu vou votar em quem eu vou votar. Agora nós temos Windows 10 não acredito, contra Fedora. Qual sistema eu gostaria de usar no meu computador? Curiosamente, tem o sistema favorito de todo mundo aqui e o Windows. Quem diria? Ou será que não? Não, vai, ok. Eu vou votar aqui em qual eu acho que eu usaria no meu PC. Eu também. Estão prontos, senhores? Eu também. Cara. É tenso. Tá bom, tá bom. 3, 2, 1. Cara, eu fiquei um tanto assim de não pôr o Windows 10, tá? Obrigado, senhor. Ixi, deu um problema. Meu Deus. Não, é que eu dei um zoom, eu esbarrei no botão do zoom. Cara, eu assim, queria muito votar no Windows 10, certo? Queria realmente muito votar no Windows 10. Ainda acho que se eu tivesse que fazer isso na prática, o Windows 10 tinha uma ótima chance de estar no meu PC. Mas se eu quisesse usar Linux, entre esses dois, assim, o Fedora ele é bem competente. Ele tem os seus probleminhas que dá para contornar com um pouco de jeito e paciência. E é uma ótima distribuição. Mas, assim, podia passar qualquer um. Pra mim, vira moeda, assim. Nenhuma das duas é o meu preferido, então. Faz. Pois é, meus caros. É assim, aqui valeu o ponto de... Similar ao que o Gil falou, de eu prefiro usar Linux, na maioria das vezes. Não obrigatoriamente, mas sempre que possível, a minha tendência vai ser usar Linux. Então, neste ponto do combate, onde precisa sair alguém para ser considerado vencedor, aí a briga fica menos técnica e um pouco mais, eu acho, até emocional. Assim, nesse ponto, para mim, o Windows sai da jogada e entra um Linux no caminho. Assim, em minha defesa, mesmo que eu tivesse votado no Windows 10, o Fedora ia passar, né? Vocês votaram os dois, então... Agora, meus caros, nós temos Debian versus Pop! OS. Caraca, eu perdi uma tecla aqui no meu teclado. Vou ter que botar um número só específico aqui. Nem tem como pôr o outro. Trágico. Essa aqui pra mim tá mais difícil do que Fedora versus TeamOS, pra ser sincero. Olha, surpreendente. Não, pra mim tá super fácil. Não, vá. Tá super fácil. 3, 2, 1, vai. We are the champions, my friend. Posso falar um negócio? Eu escolhi o Pop! OS por causa do Edge. Olha só. Deixa eu explicar. Não. Deixa eu explicar. Só pra calar a boca desse maluco. Não, porque normalmente eu escolheria o Debian, que o Debian, tipo, é muito próximo do que eu gosto.
Porém, pensando naquele negócio de, o sistema para instalar no meu computador. Eu dependo da DaVinci Resolve. Como que eu vou usar um sistema que não roda a principal ferramenta de trabalho minha, sabe? Eu fico tipo, não dá. Eu prefiro o fato de ser um Gnome puro, que o Debian traz versus o Pop. Eu prefiro, tipo, algumas coisas. Eu não sou muito fã do fato dele vir com um driver da NVIDIA mais antigão. Mas daria pra esperar. Mas o fato de não rodar, tipo, as ferramentas que eu preciso me fez voltar no Pop OS. Só por isso. Porque senão eu teria voltado no Debian. Então quer dizer que se eu tivesse ficado de boca calada, o Debian estaria ali, basicamente. Eu acho que o Raul quis votar no Pop OS porque depois ele acha que você vai votar no Fedora, ele vai votar no Fedora e o Fedora ganha. Não tinha pensado tão longe, mas serve. Olha lá. As intrigas! As intrigas! Acho que, tipo, se parar pra pensar agora, falando até um pouco mais sério, se for ver, o Debian, a gente já discutiu, especialmente no vídeo de tier list, sobre a importância dele para o ecossistema como um todo, inclusive para o próprio Pop OS no efeito cascata, né? Sendo o Ubuntu e depois o Pop OS. Mas os recursos que o Pop OS tem são similares aos que o Debian tem, com talvez assim, você adicionar mais alguns elementos que são muito bons para trabalhar com IA, por exemplo, para trabalhar com produção, como o próprio Raul estava mencionando ali. E aí, claro, Cosmic à parte, é uma questão de gosto pela interface. Existem formas de você instalar outras interfaces na distro, mas se você for por esse caminho, acho que é melhor usar outra distro de uma vez. Ele acaba se tornando muito bom. Mas desde eles terem modificado o kernel com uma compilação própria, com scheduler diferente, ele é cheio de esqueminhas, assim, é uma distribuição das mais interessantes hoje em dia. Sim. E afinal, então, ficou Fedora. Conta. Cara, eu sinceramente não achei que o Pop OS ia chegar tão longe. Acho que ele teve sorte aí nos embates que ele acabou encontrando pelo caminho, talvez. Com certeza. Possível. Certeza. Eu achei que o Fedora não ia tão longe. Cara, eu consigo pensar em alguns aí que ganhariam do Pop OS, mas ele não encarou nenhum deles. Vamos virar 1, 2, 3. Então quer dizer que o Fedora é a melhor distribuição Linux que existe? É isso que a gente chegou aqui na conclusão. É o grande Fedora. Quer dizer que é o que teve mais sorte, né? Pois é. Você acha que é sorte, eu acho que é o melhor sistema. Vamos discordar. Você acha aqui. que é sorte, eu acho que é competência. Mais justo, né? Eu votei no Pop OS porque é o sistema que eu mais gosto, e entre os dois é o que eu instalaria, é o que eu instalo, né? Na real. Então, acho que pra mim era um voto fácil. O Raul também, né? De certa forma. Pro Fedora, no caso. Sim. E você, Ed? O que você pensou? Acho que você é o voto mais decisivo. Nesse caso, é porque dentre essas duas opções, a que eu instalaria, sem dúvida, seria o Fedora. Nesse cenário aqui, único e exclusivamente, seria o Fedora. Tanto é que no meu pendrive do Ventoy lá, que tem várias distribuições assim, e eu vou trocando as que eu vou testando, as que eu deixo fixas, que eu nunca tiro, é o Debian, obviamente. O Fedora, eu sempre tenho ele lá. E eu tenho o Windows 11 nele também. São as ISOs que nunca saem do meu pendrive de Ventoy. E as outras eu vou tirando e pondo conforme eu preciso. Porque, né, tanto para me ajudar profissionalmente nas máquinas que eu dou suporte, essas coisas assim, quanto para apagar alguns incêndios. Então, o Pop OS, por causa das particularidades dele em relação ao Cosmic, que eu entendo os objetivos, eu acredito que eu entendo os objetivos dele com criar essa nova interface, mas não é uma interface que me conquistou, que me fisgou assim nos testes que eu fiz, nas coisas, e isso já vem de longo tempo, né? Como eu disse, lá atrás, quando eles começaram a sair do Gnome, mais na direção do Cosmic, já foi uma coisa que eu comecei a não gostar tanto. Então, eu acho que eu te entendo, porque o Fedora, de certa forma, é muito parecido com o Debian, só que com pacotes mais recentes. Então, tipo, já é mais alinhado com o que você curte, né? sim. Em relação à compatibilidade de hardware, esse é um detalhe a ser melhorado no Fedora, na real. Nas experiências que eu tive com os benchmarks, foi uma das distros que não dava vídeo com a RTX 4060, por exemplo. Então, se eu tentava instalar, ele simplesmente não subia. Precisava ajustar um parâmetro de no mode set no kernel para ele poder carregar. O Pop OS, por exemplo, ia. Pop OS, Zorin, Sim. Mint, Nix e Arch. Foram as 5 que pegaram de primeira. O que é meio estranho, porque
E o Fedora usa uma 4060 e nunca tive que mexer nisso. A única coisa que eu tenho que fazer do driver da NVIDIA, mas não é por causa do Fedora em si, é uma culpa do Windows, na verdade, como, né, jogo Valorant, tem que deixar o Secure Boot ativado. Aí eu tenho que fazer todo um esqueminha pra poder assinar lá o driver da NVIDIA, que se não fizer isso, ele fica caindo no Nuvo. É meio chatinho, mas é isso, porque se eu não tivesse o Valorant instalado, eu já nem deixaria o Secure Boot ativado e... Cara, isso é bem curioso mesmo. Qual que é o modelo da sua 4060? Boa pergunta. Qual a marca dela? Acabei de ver aqui, da Gigabyte. Cara, que era exatamente a mesma. Eu também tava usando uma da Gigabyte. Ele dava, Gigabyte tipo, Aorus, eu acho. unknown chipset toda vez que eu tentava loadar o Fedora e várias outras distros também. Que é bizarro, porque eu nunca tive isso. Nunca Talvez tive. seja o restrito do hardware em conjunto. No Pop OS, assim, sempre foi muito tranquilo. A ISO lá com o driver da NVIDIA resolve todos os problemas praticamente em relação a isso. Mas, em geral, falando, mesmo tendo esses problemas ali com algumas distros para carregar o driver, uma vez carregado, uma vez instalado, o sistema se torna muito previsível Uhum. e funcional, sabe? É muito bom, simplesmente. Eu acho uma ótima experiência. Ok, tem certas tecnologias relacionadas ao Wayland, especialmente, que são melhores implementadas com os drivers open source, por eles serem open source, necessariamente, né? Então, Vem melhorando com a NVIDIA e tal. Mas para quem trabalha com um X, por exemplo, que é o meu caso, que precisa de computação gráfica, precisa de CUDA, precisa enfim, de potência e tal, sempre funcionou muito bem. Hoje na minha workstation eu nem preciso de tanto assim, tanto que eu estou usando uma GPU mais defasada, uma 1050 Ti que estava largada ali, só estou utilizando para poder usar o DaVinci Resolve tranquilamente se eu precisar, coisas assim. Mas não tem nem o que dizer, simplesmente funciona. Bom, eu acho que foi uma brincadeira divertida da gente fazer aqui, né? Como eu disse várias vezes ao longo desse episódio, vocês que estão acompanhando a gente até agora, não levem isso muito pro coração, assim, não é para ser não são critérios técnicos. A gente somos três amigos se divertindo Não, aqui. pelo amor de claramente. Deus, não tem absolutamente nenhum critério que a gente fez. Você não pode usar isso aqui em consideração para absolutamente nada, a não ser para dar risada. Exatamente, é É só porque uma o nosso próprio brincadeira. critério mudou de um pro outro. Sim, sim. Dependendo Sim. de quem que a gente estava colocando um contra o outro, é totalmente diferente. Faltaram muitas distribuições Sim. Linux aqui, né? Como eu disse. E mesmo assim foi divertido fazer essas brincadeiras. Sim. Essas chaves que vocês estão vendo, esses logotipos aqui, são arquivos do Inkscape. Eu vou deixar disponível para os membros lá no Discord dos membros, então você pode entrar lá e baixar, caso você queira brincar com seus colegas aí, seus amigos, para fazer ter, né, essa mesma diversão aí com seus parças. Então, fique atento os membros lá, que daqui a algum tempinho, assim que esse episódio for publicado, vai estar lá disponível para vocês também. E os ícones são os Paper Icons, tá? Então, todos os ícones dessas distribuições que eu utilizei são o Paper Icons, e o que não tinha lá no Paper, eu peguei do próprio site da distribuição mesmo, só para dar os créditos aqui a KBRS. Pois é, meus caros. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Mais um episódio longo, gigantesco do Geocast, mas extremamente divertido. E espero que vocês tenham se divertido, assim como a gente se divertiu aqui também, tirando sarro um da cara do outro, falando das barbaridades sobre as disso. Agradeço aos meus amigos aqui, Jonathan Simeone e Raul Craveiro, que participaram desse episódio longuíssimo aqui. Então, muito obrigado, pessoal. E deixem seus comentários, suas opiniões sobre isso aqui nos comentários desse episódio. E a gente se vê no próximo episódio do Geocast, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Falou. Valeu.